Você já se perguntou se está sendo enganado espiritualmente? Será que as mensagens que você ouve realmente vêm da palavra de Deus ou são distorções sutis criadas para afastar você da verdade? Vivemos tempos em que o engano se tornou o principal sinal profético da volta de Jesus. Em Mateus 24:4, ele nos alerta: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O engano não viria com aparência de mentira, mas com vestes de verdade, com palavras suaves, com discursos atraentes, e é justamente isso que torna os falsos ensinamentos tão perigosos. Eles se infiltram nas igrejas, nas redes sociais, nas conversas religiosas cotidianas, e conseguem enganar até mesmo os mais atentos. Eles se vestem de luz, mas carregam trevas. Falsos profetas, falsos mestres, falsos evangelhos. A verdade está sendo distorcida, adaptada, negociada. Pregadores que relativizam a Bíblia para agradar o mundo. Teólogos que reinterpretam as Escrituras para que elas se ajustem às ideologias modernas. Versículos arrancados do contexto. Doutrinas moldadas para conforto pessoal e não para transformação. Muitos estão se afastando da essência do Evangelho e não percebem. A sutileza do engano é mortal, pois desvia lentamente, sem alarde, sem resistência. A verdade é trocada por conveniência. A palavra é tratada como um produto que precisa ser atualizado. Mas a verdade de Deus não muda. Ela é eterna. A inteligência artificial e a tecnologia, embora úteis, também estão sendo usadas para manipular, distorcer, confundir. A IA pode ser programada para criar pregadores virtuais, para interpretar textos sagrados, para oferecer conselhos espirituais automatizados. Mas nenhuma máquina pode substituir a voz do Espírito Santo. Nenhum sistema artificial pode discernir como o Espírito de Deus discerne. Estamos entrando em uma era onde chips podem ser inseridos no corpo humano. Já se fala em implantes cerebrais para controlar emoções, monitorar pensamentos, prever comportamentos. Imagine um futuro onde sua mente é invadida, onde suas decisões são influenciadas por dados. E agora pense: onde fica o livre-arbítrio? Onde fica a consciência espiritual? Essa fusão entre homem e máquina levanta questões sérias, éticas, espirituais. A palavra nos adverte que chegará o tempo em que todos serão obrigados a receber uma marca. Estamos caminhando rumo a isso? Precisamos estar alertas. Em paralelo a isso, a internet se tornou um campo fértil para a disseminação de falsas doutrinas. Vídeos, postagens, pregações distorcidas, interpretações tendenciosas. Qualquer pessoa com carisma e seguidores pode se tornar um líder espiritual. Muitos têm usado as redes como um púlpito de engano. E os fiéis, sem discernimento, compartilham, acreditam, seguem. É necessário desenvolver discernimento espiritual. Um senso de alerta que só vem através de intimidade com Deus e meditação constante na sua palavra. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, mas precisamos estar abertos e atentos. Não se pode confiar em qualquer mensagem que mencione Jesus. Nem toda doutrina é sã. Nem todo milagre é prova de santidade. A Bíblia deve ser o nosso fundamento. Ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Se você não está firmado nela, será levado por qualquer vento de doutrina. Vivemos dias maus, dias de relativismo, de sincretismo, de espiritualidade superficial. É preciso cavar fundo, fortalecer raízes. Não podemos edificar nossa fé sobre opiniões humanas ou convenções sociais. Nossa base deve ser a palavra viva e imutável. O engano pode parecer bonito, pode parecer moderno, pode até parecer amoroso. Mas se não for bíblico, é falso. Se não glorificar Cristo, é vaidade. Se não confrontar o pecado, é mentira. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, à verdade que liberta, ao arrependimento que transforma. A mentira se espalha rapidamente, mas a verdade resiste para sempre. A mentira encanta, mas a verdade salva. O inimigo tenta mascarar o erro com aparência de sabedoria, mas aqueles que estão cheios do Espírito
reconhecem a voz do pastor. Nós estamos em um momento crucial da história da humanidade, um período em que a linha entre o certo e o errado se tornou tênue, um fio quase invisível. As fronteiras se diluíram e as convicções se perderam. Nossos sentidos estão atrofiados e nos acostumados com uma vida sedentária, sem esforço, sem cruz, sem renúncia. Viver para Cristo hoje é visto como algo radical, irreal, incoerente, incompreensível, loucura. E eu me pergunto, quantos cristãos vivem de forma genuína? Quantos de nós ardem com a chama da fé? Quantos se entregam sem reservas, sem segundas intenções, sem máscaras? Devemos nos aproximar de Deus e nos afastar de Satanás. Abrace a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Sejamos realistas, sejamos sinceros, sejamos firmes, sejamos valentes. Evite o falso profetismo, fuja das heresias, abrace a ortodoxia. Abrace o que a Bíblia ensina. Seja ortodoxo, não seja herege. Olhe ao seu redor. Acaso não vemos sinais dos tempos? Acaso não vemos a crise moral, social, política, econômica? Acaso não vemos o desmoronar de valores, a banalização do pecado? Acaso não vemos pessoas buscando a Deus, mas não querem buscar a sua vontade? Querer a Deus e não querer a sua vontade. Querer a Deus e não crer na sua palavra. Querer a Deus e não se entregar a Ele. Oh, meu Deus! A hipocrisia, a incredulidade, a frieza, a infidelidade, a mundanidade, a carnalidade. Deus nos chamou para sair da farsa. Nosso chamado é ser santo. Nosso chamado é ser fiel. Deus nos chamou para viver a palavra e não para ouvir a palavra. Deus nos chamou para sermos santos, para vivermos a santidade. Deus nos chamou para sermos justos, para vivermos a justiça. Deus nos chamou para sermos fiéis, para vivermos a fidelidade. Eu me imploro a ti, meu irmão, a ti que és servo de Cristo, a ti que és filho de Deus, a ti que és herdeiro do reino dos céus, a ti que és templo do Espírito Santo, a ti que és templo de Deus, a ti que és feito de Deus, a ti que és peregrino, a ti que és viajante, a ti que és soldado de Cristo, a ti que és atleta de Cristo, a ti que és pastor de Cristo, a ti que és missionário de Cristo, a ti que és profético de Cristo, a ti que és profecia de Cristo, a ti que és servo de Cristo, a ti que és ministro de Cristo, a ti que és evangelista de Cristo, a ti que és apóstolo de Cristo, a ti que és discípulo de Cristo, a ti que és amigo de Cristo, a ti que és filho de Deus, a ti que és herdeiro do reino dos céus, a ti que és templo do Espírito Santo, a ti que és feito de Deus, a ti que és templo de Deus, a ti que és peregrino, a ti que és viajante, a ti que és soldado de Cristo, a ti que és atleta de Cristo, a ti que és pastor de Cristo, a ti que és missionário de Cristo, a ti que és profético de Cristo, a ti que és profecia de Cristo, a ti que és servo de Cristo, a ti que és ministro de Cristo, a ti que és evangelista de Cristo, a ti que és apóstolo de Cristo, a ti que és discípulo de Cristo, a ti que és amigo de Cristo, a ti que és filho de Deus, a ti que és herdeiro do reino dos céus, a ti que és templo do Espírito Santo, a ti que és feito de Deus, a ti que és templo de Deus. Eu me imploro, não sejas enganado. Deus te abençoe.